acho que pela nossa temática aqui do que a gente acabou de falar, talvez caiba mais uma pergunta para o Dr. Rodrigo, né, professor Rodrigo Moraes. A professora Consuelo já adiantou aqui um pouco, né, de uma mudança no processo civil que a gente vem vindo com as medidas estruturantes ou processos estruturantes. E então gostaria de dirigir aqui a pergunta: qual o impacto dessa crescente judicialização? Aí eu não estou mais cutucando aqui com ativismo judicial, é da judicialização mesmo das questões climáticas, dessa chamada litigância climática na estrutura da tutela ambiental e na esfera administrativa. Como é que fica a participação, por exemplo, agora a gente já tem, né, muito mais participação popular via processo judicial, e também e as mudanças no processo de licenciamento ambiental. E aí, para aproveitar, para você já ocupar o tempo, quais os impactos da litigância climática em determinados setores específicos, como, por exemplo, no setor financeiro? E eu emendo aqui mais uma nessa mesma linha aqui, se é um privilégio só de quem está trabalhando com esses temas, né, o setor financeiro, com esses temas que estão saindo na mídia, ou todas as empresas, ou todas as atividades empresariais devem se preocupar com litigâncias climáticas, porque isso é uma tendência para esses setores também. Muito boa tarde. É uma alegria, é um prazer, uma honra participar desse evento da UBA, dentro dessa casa que é a nossa casa, de modo que eu cumprimento todos os responsáveis por esse evento, a doutora Rosa Ramos, agora o nosso presidente Alexandre Burman, e felicito toda essa nova diretoria, que com certeza fará um trabalho exitoso. Cumprimento Juliana Matei, acostumado a vê-la e escutá-la de frente, agora tenho a alegria de poder falar ao seu lado. Doutora Consuelo, uma das maiores autoridades em direito ambiental, coordena e comanda um dos cursos mais reconhecidos desse país, de pós-graduação em direito ambiental na PUC, do qual tenho a satisfação de participar desde 2007. Cumprimento minha querida amiga Érica, que além de amiga, muito amiga, é uma excepcional profissional e uma estrela da TV. Não é? Vejo aqui no auditório muitos amigos, e o que me dá uma certa alegria, mas um pouquinho de preocupação também, por causa do passar do tempo, né? Mas vejo aqui vários alunos desse nosso curso. Hoje aqui encontrei vários alunos, e eu tenho uma facilidade muito grande de fisionomia, reconheci todos, nome eu sou um pouco fraco, mas eu lembro até os anos, lembro dela de 2011, de 2012, de 17, eu lembro exatamente, eu sou bom de fisionomia. Então é uma alegria encontrar todos aqui para discutir questões ambientais nessa nossa casa, e na UBA, que sem dúvida nenhuma é a associação, e sem desmerecer nenhuma outra associação, é a associação que tem mais legitimidade para discutir direito ambiental. É a associação que mais conhece direito ambiental nesse país. Na exata medida em que nós temos associados dos 26 estados desse Brasil e do Distrito Federal, e pessoas que atuam no direito ambiental e conhecem o dia a dia do direito ambiental. Como dizia um professor meu da faculdade, nós somos advogados pé no barro, que vai lá, que vai ver o que está acontecendo, acompanha o licenciamento, vai ver por que tomou a multa, vai ver por que tem um embargo. E essa diversidade desse país continental faz com que a UBA tenha essa riqueza de discussão. Então, no nosso grupo lá de WhatsApp, como ela disse, não precisa nem ler jornal, né? Então, um colega do norte, olha, aqui está acontecendo tal problema, o do sul, não, aqui não, mas quem sabe você faz tal coisa. Aí vem o de Minas, do Rio, de São Paulo, enfim, é uma riqueza de ideias que faz com que a UBA realmente, hoje, se mostre como o instituto, a instituição, a associação mais qualificada para discutir, de modo que eu estou muito feliz de estar aqui hoje nesse evento. Bom, litigância climática, a gente pode dizer que hoje nós vivemos a era da litigância climática. Alguns estudos mostram que de 2015 para cá, todas as ações do mundo, elas mais que duplicaram nesse espaço de tempo. Nós temos, então, hoje uma era da litigância climática. E o que isso quer dizer?
vai impactar nos processos, na quantidade, mas não só em quantidade de processo, mas no tipo de processo, né? A relação das empresas, enfim, nós vamos ver isso no decorrer dessa minha breve exposição. E não há mais dúvida que existem impactos no clima. Tem uma professora, Naomi Oreskes, de Harvard, tem um livro interessantíssimo, chama Why Trust Science. Nesse livro ela diz, olha, 97% dos estudiosos do clima chegaram à conclusão que há mudança climática, que existem as mudanças climáticas. Mas o mais importante que isso é que essas mudanças climáticas, segundo essa 97% dessa sociedade de especialistas, de cientistas, dizem que essa mudança é decorrente do nosso meio de vida, do nosso meio de produção, ou seja, é decorrente da nossa, por nós, é decorrente da humanidade. Então isso é um dado muito importante que faz com que nós tenhamos que prestar atenção a esse tipo de situação. Só para vocês terem uma ideia, em 400 mil anos de história do planeta Terra, nós demoramos 400 mil anos para chegar a 300 partes por milhão de CO2. De 1950 para cá, atingimos 403. Então, nós temos a história do mundo para chegar a 300, e em poucos anos já ultrapassamos a faixa dos 400. Então, alguma coisa tem que ser feita. E isso repercute diretamente nos processos e nos procedimentos, processos judiciais e procedimentos administrativos. E qual que é o objetivo da litigância climática? Eu separei aqui 5 objetivos principais, mas são vários outros, mas para ilustrar aqui para os senhores e para as senhoras, é o seguinte, pressionar os governos, o objetivo das litigâncias climáticas, pressionar os governos particulares a adotarem medidas relacionadas aos compromissos planetários, gerar corte de gás de efeito estufa, rever processos e procedimentos, incentivar as energias renováveis, como muito bem lembrou a doutora Consuelo, e promover o princípio do desenvolvimento sustentável. Resumindo tudo isso, nada mais é do que mitigação, adaptação, perdas e danos e gestão da questão climática no planeta Terra. Agora, um ponto que merece destaque é que os litígios climáticos trouxeram uma humanização da tutela ambiental. Na exata medida em que qualquer um e em qualquer lugar, em tese, tem legitimidade para tutelar o meio ambiente com base nas questões climáticas. Qualquer um, em qualquer parte do país, respeitando a sua legislação, enfim, mas qualquer pessoa, em qualquer canto do mundo, tem condições de buscar a salvaguarda do planeta através de uma ação. E isso traz um impacto gigante, um impacto gigantesco em todas as estruturas, não só do judiciário, mas dos órgãos administrativos e, digo, fora do país, em todos os órgãos de controle, né? É uma ferramenta de participação popular. E olha que curioso, se os senhores pararem para reparar, é um mecanismo de participação popular das ONGs, mas sobretudo dos jovens. Sobretudo dos jovens. Depois dos incêndios de Portugal de 2017, que devastaram grandes áreas em Portugal, André Oliveira, de 13 anos, e sua irmã Sofia, de 16 anos, e mais alguns jovens da mesma idade, processaram 33 países da Comunidade Europeia com base em leis ligadas aos direitos humanos. 13 anos, 16 anos. Né? Na Alemanha, em 2017, Luisa Neubauer processou o governo alemão, nessa faixa também dos 16 anos, ela faz parte do Friend for Future, né? Do Fridays for Future. Processou o governo alemão, e o tribunal alemão aceitou a demanda e determinou que a Alemanha reduz em 65% a emissão de gases até 2030, e net zero até 2045. Bom, no Paquistão, um agricultor processou o governo por omissão na implementação de políticas sobre o clima. Qual foi o resultado disso? O tribunal mandou instituir uma comissão do governo para discutir as questões climáticas. E aqui no Brasil a mesma coisa, né? Nós temos as ações contra a 17ª rodada no Atol das Rocas e em Noronha, dos blocos, foram mais de 4 ações. Nós temos ação agora no final do ano passado, uma ação contra o governo do Estado de São Paulo por ausência de observação da Lei Estadual de Mudanças Climáticas. Enfim, eu separei aqui várias.
a Engajamundo e a Fridays for Future Brasil, ação popular com relação às pedaladas climáticas, acho que a Érica vai abordar alguma coisa sobre o Fundo do Clima da Amazônia. Crianças litigando, né? Crianças, associações litigando. Observatório do Clima contra a União, uma ação civil pública contra a União e o Ministério do Meio Ambiente, pedindo atualização do Plano Nacional de Mudanças Climáticas. Uma ação popular, já disse, contra o Estado de São Paulo. Então, tudo isso mostra que há uma revolução nessa nova era. Mas também nos mostra que há que se ter muito cuidado. E nós não combinamos, Consuelo, apesar de termos conversado bastante ontem, nós não combinamos, está até anotado aqui, ó. Nós temos que encontrar o caminho do meio, foi o que a professora acabou de dizer. E por que o caminho do meio? E por que o caminho do meio? Para nós não cairmos na vala da banalização, da distribuição de ações infundadas, ou com propósitos não republicanos, ou cair na vala da desproteção, se é que existe essa palavra. Então, o caminho do meio é um caminho que me parece mais adequado. Mas para que nós possamos seguir por esse caminho do meio, evitando os excessos, muitas das estruturas do processo civil e do processo administrativo terão que ser revisitadas. E o que quer dizer litigância climática em se tratando de processo, João? Me ajude um pouquinho. Quando nós falamos de litigância climática em processo civil, nós estamos a dizer que a componente do clima, Sion, tem que estar expressamente no pedido e na causa de pedir da ação. Isso é o que as demandas têm que observar a partir de então. Dia desses, o professor Gabriel Uedi, numa palestra em Brasília, disse o seguinte: ação popular ambiental, temos ação popular ambiental, ação popular climática, ação civil pública climática, mandado de injunção climática, mandado de segurança climática, ADI climática. O pedido e a causa de pedir tem que ter base e fundamento, principalmente no que nós temos hoje no Brasil, na Lei 12.187, que é a Lei das Mudanças Climáticas. Então, essa é a primeira observação que nós temos que fazer. Além do pedido e da causa de pedir, outros institutos do processo terão que ser revisitados. Júlia, as condições da ação terão que ser revisitadas. Antes tínhamos 3 condições da ação, não é? Tínhamos 3 condições da ação. Hoje nós temos 2, porque o pedido juridicamente possível está dentro de uma delas. Então, nós temos interesse processual e legitimidade. Está lá no artigo 17 do CPC. Para se propor uma ação, isso dizia o 73, o de 15 fala para, até anotei aqui, para postular em juízo, há que se ter interesse e legitimidade. Uma criança de 12 anos tem legitimidade para entrar com uma ação? Me parece que não. Mas um grupo de crianças numa associação tem. Uma criança representada em juízo pela sua genitora acontece aos montes nos processos judiciais. Mas faz sentido numa ação climática? Nenhum, porque o direito difuso que é da mãe, da filha, é da mãe. Não tem lógica. Não tem lógica. O direito que envolve as relações climáticas é genuinamente difuso, coletivo, transnacional. Esse é o mais de todos. De todos os direitos coletivos, difusos e coletivos, transindividuais, transnacionais, o relacionado à mudança do clima é o que mais demonstra essa coletividade, esse direito planetário. Portanto, não só o pedido como a causa de pedir, mas as condições da ação deverão ser revisitadas, na minha opinião. Na minha opinião. Por quê? Porque o próprio Código fala, o juiz que verificar a ausência de uma das 2 das condições da ação, não pode julgar o mérito de uma sentença, de uma causa. Ele extingue sem julgamento de mérito. Sem julgamento de mérito. Então, esses conceitos de legitimidade, interesse e depois pedido e causa de pedir, na seara da litigância climática, tem que ser revisitado por quem propõe e por quem julga. E está aí a diferença, ou melhor, está aí a adequação que talvez o judiciário tenha que observar. Para quê? Para continuarmos caminhando pelo meio.
sem excessos, nem com ausência de tutela e nem com ausência, banalização e não apresentação de uma resposta. Porque o judiciário ele é provocado. Eu vou precisar de um pouquinho mais. O judiciário é provocado. E ele tem que responder. Só que ele responde na sua jurisdição. E os problemas climáticos não respeitam a jurisdição. Portanto, vamos lembrar lá de Dworkin, não é? Não existe o juiz Hércules que vai resolver o problema de tudo e do mundo. E essa é a dificuldade também do judiciário. Né? Então, tem que ter uma revisitação em todos esses conceitos. Pedido, enfim, determinado e certo, o CPC obriga pedido determinado e certo, mas nas exigências climáticas, na condição de difusos e coletivos, pelo 95, principalmente do CDC, autoriza um pedido indeterminado. Então, são todos conceitos que têm que ser revisitados. Portanto, resumidamente, além do pedido, causa de pedir, condições da ação, interesse, legitimidade, outros conceitos do direito vão ter que ser revisitados e com força. E aí eu digo do quê? Digo de nexo de causalidade, digo de dano, de impacto direto, impacto indireto, impactos positivos, impactos negativos. Em se tratando de questões climáticas, tudo isso vai ter que ser revisto. Mineração. Mineração é altamente impactante. Me lembro uma vez falando lá na Prodab, em Brasília, aliás, a Prodab sempre me convida para falar assuntos fáceis. Falar de mineração na Prodab. Uma vez me chamaram para falar da resolução 303 na Prodab. A gente falou, não, vai ser tranquilo, facinho, umas 20 pessoas, chama bate-papo no cafezinho. E fui eu lá falar, né? Isso foi num sábado, foram 4 horas de sabatina. Na segunda-feira liguei para a Queca para conversar, acho que da PUC. Falei, Queca, estou exausto. Ela, você é doido, o que você foi fazer lá? Fala de 303 lá, mas me convidam, me trataram com educação, com muita gentileza, mas... São todos meus amigos, claro, mas como no Roda Viva, o resultado da Roda Viva é que o entrevistado sai morto. Né? Então, foi mais ou menos... Mas, enfim, falei na Prodab sobre mineração, e eu falei assim, olha, vamos olhar ao nosso redor aqui? Muito pouca coisa não tem de mineração, mas muito pouca. Se for diretamente ligado à mineração, 90% do que aqui mesmo onde nós estamos, 90% tem a ver com mineração. E se nós vamos falar ligados indiretamente, eu digo que 100%, porque até a madeira tem a ver, porque para colher a madeira produzida tem alguma coisa da mineração. Né? E muito se fala de carro elétrico, muito se fala, né, de substituição de combustível, mas para mover o carro elétrico eu preciso do quê? Lítio. E para ter lítio eu preciso de mineração. Não estou aqui defendendo um setor ou outro. O que eu estou querendo dizer é que os conceitos de impacto, os conceitos de dano, impacto direto, impacto indireto, área de impacto vão ter que ser revisitados com relação à climática. Então eu posso ter uma mineração que causa um determinado dano aqui, mas eu estou produzindo lítio para o mundo inteiro. Ou sei lá, qualquer outro exemplo. Né? E tudo isso, já finalizando quase, e saindo agora da esfera judicial e entrando na esfera administrativa, porque a pergunta fala de licenciamento ambiental, esses novos conceitos terão que fazer parte do procedimento de licenciamento ambiental. Não cabe mais essa discussão de dano local, da forma que é vista, de impacto local, danos positivos ou negativos, em se tratando de mudanças climáticas. Então, o procedimento de licenciamento ambiental vai ter que ser revisto como um todo. Pena que o Talden não pôde estar aqui hoje. Uma pena. Né? Um dos maiores conhecedores do assunto. E agora, na 9ª Vara Federal de Porto Alegre, teve uma decisão paradigmática, obrigando o IBAMA a cobrar e a obrigar para a instalação de termoelétricas, nos estudos do licenciamento ambiental, incluir a componente climática. É interessante isso, é importante isso. Agora, não é para dificultar o procedimento administrativo. Por isso que, para que não seja tão somente para dificultar o procedimento administrativo, que essa componente climática venha a trazer alterações de revisitação desses conceitos de impacto, de dano, área de impacto e tudo mais. Então, tenho certeza que, da mesma forma que tem essa situação com relação ao processo judicial, nós vamos ter que revisitar conceitos do processo administrativo. E, para finalizar, todos os setores vão ser impactados, né? Aqueles que querem fazer... Muito se fala, né? Se você quer fazer parte dessa revolução ou você vai esperar acontecer a revolução. Então, todos os setores estão sendo impactados. O setor financeiro, muito. Né? Muitas ações contra o setor financeiro.
né, um dos maiores bancos da Oceania, os próprios acionistas processam o banco pedindo as informações para saber se aonde estão aplicando os valores, aplicaram os valores em 7 projetos em empresas que são poluidoras. O BNDES e o BNDES Par, agora numa ação sendo processado, para que apresente os documentos de quais empresas são investidos os seus recursos. E no processo tem lá as informações públicas das empresas que receberam esses valores e o que elas fazem com isso. Então, quer dizer, o setor financeiro está sofrendo mais ou menos, Consuelo. Lembra quando nós participamos da Rio+20, naquele lugar suntuoso, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, aquele lugar maravilhoso? O Consuelo falou da responsabilidade dos bancos. O que aconteceu lá atrás, com relação à responsabilidade ambiental das instituições financeiras, está acontecendo agora com relação à responsabilidade climática das instituições financeiras. E isso tem um nome. Litigância corporativa. Litigância climática corporativa, que, para finalizar, se baseia em 2 pontos: no dever de fidúcia e no climate washing. O dever de fidúcia é aquele que os seus controladores ou os acionistas têm que incorporar nas suas decisões a mesma métrica imposta, por exemplo, pelo Banco Central e pela CVM, a métrica da litigância climática nas suas instituições. Rapidamente é isso. Daria para a gente discutir mais o 154 da lei das ações das SAs, enfim, vamos que vamos. Mas para finalizar, seria isso e o climate wash, que voluntariamente as instituições apresentam as suas metas, mas que podem não refletir a verdade do que está sendo feito. Então isso chegou no mercado financeiro, os bancos estão sendo acionados, inclusive pelos seus próprios acionistas, né? Enfim, para demonstrarem se estão ou não assumindo compromissos planetários, isso principalmente depois de Acordo de Paris. E os outros setores, isso não vai ser diferente. Pela atenção dos senhores, o meu muito obrigado. Rodrigo, muito obrigada, que é um professor, né? É um professor. O Rodrigo já nasceu professor. E só porque eu te incomodei aqui, que eu fiz uma plaquinha, segundo o Burman, faltam 5 minutos. Eu fui muito deselegante com você, em público eu peço desculpa. Imagina, que é isso. Eu ia brincar, só porque eu te incomodei aqui com o tempo, também queria fazer uma... Eu estou animado com o assunto, eu jamais gostaria de ter sido elegante com você. Imagina, que é isso, Rodrigo. A gente já vem, eu acho que faz mais de 1 ano que a gente fez eu tive a oportunidade de fazer um pequeno memorando para um cliente exatamente que perguntava sobre o panorama nacional da inclusão da variante mudanças climáticas no licenciamento ambiental. E já naquela época a gente conseguiu levar a informação de que no Brasil já existia muito dessa iniciativa, inclusive porque o próprio Congresso do Ministério Público, da Associação do Ministério Público Nacional, naquele ano, foi sobre a temática de mudanças climáticas, em que traziam, então, uma série de precedentes internacionais. Como a gente brinca que quem está na Europa vive no futuro, da Europa, nos países mais desenvolvidos, vivem no futuro, e você menciona agora uma série de medidas judiciais envolvendo a mudança climática, mas a gente acaba observando muito mais isso em relação a iniciativas privadas, né, novos empreendimentos e assim por diante. Como é que você enxerga essa possibilidade de judicialização da temática frente às a administração dos estados, a administração do Brasil, a administração, o governo, em relação a termos políticas, e aí a gente já trazendo aqui, né, a gente tem a própria política das mudanças climáticas, o Programa Nacional, Política Nacional de Mudanças Climáticas, ele prevê a diversificação da matriz energética e elétrica nacional. Isso está bem bonito no papel, mas na prática a gente está vendo, né, agora a energia solar de geração distribuída vai passar a ser tributada, né, uma parcela, enfim, longa história, mas a partir de janeiro do ano que vem. Então, queria perguntar, a gente falou que vai sobrar para todos os setores, que já é uma realidade inclusive aqui no Brasil, já tem
processo judicial lá em Porto Alegre. E o governo? Ele está na mira também? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Eu até mencionei aqui a ação contra o BNDES, mencionei a ação contra o Estado de São Paulo, mencionei a ação contra a União com relação à bacia de exploração de óleo, petróleo e gás em Fernando de Noronha e Atol das Rocas. Então, há sim, sem dúvida nenhuma, uma atuação em relação ao poder público. Ao poder público. O engraçado não, mas o curioso é que quando se trata de poder público, pelo menos na nossa realidade, aqui nós temos visto mais por parte, por exemplo, de um Ministério Público. Não é? E nós estamos vendo ações populares por jovens. Esse é o ponto que eu acho interessante e que é a pedra motriz da necessidade de revisitação de todos esses conceitos. Mas não há dúvida que há, sim, o foco também direcionado para o poder público. Como eu disse, um dos objetivos é impor mudanças, né? Quebra de paradigmas, observação da política nacional. A Érica provavelmente vai falar sobre isso, do Fundo do Clima, das pedaladas. É uma ação contra o poder público, que teoricamente, em tese, o que está sendo alegado é que foi aquém, as NDCs, né, os compromissos do país, foram aquém daquilo que deveria ter sido apresentado. Então, sem dúvida, agora, o judiciário não vai poder resolver tudo, e nem todas as ações vão ter, né, Rita? Nem todas vão ter sucesso. Agora, estava ouvindo até um ministro falar em Brasília esses dias não, já faz um tempinho, que um ponto interessante das questões que são judicializadas, levando em consideração que o judiciário não tem condições de resolver todos os problemas, e não vai ter nunca mesmo, né? Não tem esse poder, principalmente em relação às questões climáticas, por serem planetárias, mas uma das questões é que traz a discussão à baila. Então, hoje aqui nós estamos falando, né, de várias situações que talvez, se não tivessem sido judicializadas, não teriam chegado ao conhecimento do público. Então, tem também esse lado, não sei se a palavra é educativa, né? Mas me ajudem a achar uma palavra melhor, né? Mas pedagógica, exato. Então, essas ações, tanto com relação aos particulares como ao poder público, também têm esse caráter pedagógico. Eu acho que, espero ter respondido, mas com certeza, os exemplos são muitos de ações. Não, sem dúvida. Contra o poder público e contra a iniciativa privada. Sem dúvida, muito obrigada, Rodrigo. E eu quis fazer essa provocação, porque como na UBA a gente congrega também muitos colegas da advocacia pública e às vezes a gente está com o ouvido, né, mais acostumado a focar, né, banco é privado, mineradora é privada, e a gente acaba deixando perder que, na verdade, a gente tem muitas iniciativas também desse ponto de vista estatal. Então, super obrigada, muito bem respondido.